Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Seridó Espírita, aos canais também que estão retransmitindo, né? A TV7 no YouTube, Núcleo Espírita Seara de Luz no Facebook, Sementes do Cristo também no Facebook e o GBEM da cidade de Parelhas também no Facebook. É uma alegria para nós estar realizando mais um programa Café com Kardec e Amigos. Esse é o 18º programa. Então estamos chegando agora passando os 18 anos, né? É a 18ª edição. E hoje teremos convidados especiais para conversar conosco nessa continuidade do tema que trata sobre o Setembro Amarelo. Então, gostaria de convidar aqui para fazer parte conosco na telinha, nosso amigo Zé Oliveira, que a grande maioria aqui já conhece, né? Nosso amigo aqui de Natal. Convidar também nosso amigo Denis Medeiros, que também fará parte hoje conosco nesse nosso bate-papo e discussões. E ainda como convidado especial, o nosso amigo Rafael Lavarini, que atende sempre aqui aos nossos pedidos e solicitações para estar participando dos nossos bate-papo, das palestras, e mais uma vez conosco aqui para falar sobre o tema de hoje. Nós costumamos dividir o Café com Kardec e Amigos, né, em praticamente 2 blocos. O primeiro bloco, onde a gente faz as considerações iniciais, e em seguida abrimos para perguntas. Então, vocês que nos assistem, fiquem à vontade para escrever durante todo o programa as perguntas em nosso chat. E antes de irmos para as considerações, eu abro a palavra para que os três possam dar boa noite aqui a todos os nossos ouvintes que assistem, né? Fiquem à vontade. Vamos começar assim por Oliveira, desce para Denis e em seguida Rafael. Boa noite a todos. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Alisson? Aí, tá tranquilo? Beleza. Boa noite a todos. Que felicidade mais uma vez estar com essa turma maravilhosa de Seridó, com Alisson, ó, meu coração preso desse homem, né? Coisa linda, né? E tantos amigos que a gente vê nos comentários. Não temos como agradecer o carinho de vocês. Hoje, o Café com Kardec, o 18º já, né? Cara, parece que foi ontem, né? Parece que começou ontem, Alisson com essa carinha de besta dele, né? Então, já estamos no 18º e, com certeza, nós vamos longe com o Café com Kardec, porque é um dos momentos da segunda-feira que faz parte já de nossas vidas, né? Na segunda-feira, nós já programamos Café com Kardec, não só pela simpatia e a beleza de Alisson e dos convidados, né? Mas sim pelos temas que são preparados para nos trazer um conforto, uma esperança, uma consolação e nos ajudar a entender melhor a vida. Eu quero agradecer imensamente, primeiro a Deus e a cada um de vocês que estão conosco. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, queridos amigos, boa noite a todos. Com muita alegria que venho participar pela primeira vez, né, do Seridó aqui. Pela primeira vez, na verdade, falando ao Rio Grande do Norte, principalmente. E fico muito feliz pelo convite, especialmente para falar de um tema tão bacana, né, dores existenciais e separação de entes queridos pela morte. No momento que a gente está inserido dentro de uma pandemia com tantas mortes aí, né, e que os números começam a chegar mais próximo da gente, números começam a ganhar nomes, e a gente realmente é preciso refletir sobre esse tema. Então, fico muito feliz pelo convite e sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos os internautas que nos acompanham nesta noite. Boa noite, Alisson.
Primeiro eu queria te agradecer pelo carinho, pelo convite, a você, a Socorro, né? Que já fazem parte aí da minha família espiritual. A gente sempre fica muito feliz quando recebe um WhatsApp de vocês. Chegou o WhatsApp do Alisson, da Socorro, eu já fico feliz, que eu sei que é coisa boa, né? No mínimo vai ter um convite muito carinhoso, e é muito bom a gente receber isso. O Zeca Oliveira, a gente acabou se conhecendo agora também, nos bastidores, né? É uma grande simpatia, ele já nos fez sentir bem antes mesmo de iniciar a fala do Evangelho, e o Denis, que é um grande irmão, né? E é literalmente o irmão que eu tenho, né, que a vida me deu, e poder compartilhar esse momento com todos vocês vai ser uma alegria enorme. Então fica aqui o meu abraço, meu boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, que o Cristo possa estar presente no lar de todos, e que a gente consiga, né, a gente possa conseguir aproveitar da melhor maneira possível esse momento tão especial. Muito bem. Então, o tema que a gente vai tratar na noite de hoje, né, dores existenciais e separação de entes queridos pela morte, é um tema muito relevante, como o Denis muito bem falou, inclusive com a questão da pandemia, mas também no momento em que a gente vivencia essa alusão ao Setembro Amarelo sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio, né? Então, muitas são as questões dentro do próprio movimento espírita, principalmente aqueles que vão chegando ao movimento espírita por causa da perda, ou como eu prefiro chamar, separação de um ente querido que retorna para casa. Então, durante todo o nosso programa, nós iremos tratar sobre esse tema com esses nossos irmãos, que são trabalhadores do movimento espírita. Vocês devem ter reparado que a gente anuncia sempre no Café com Kardec apenas o nome da pessoa, né? E como trabalhador do movimento espírita em âmbito nacional. Então, sejam todos bem-vindos. E agora a gente começa o nosso primeiro bloco, e aí a gente pode inverter a ordem, né? Para que nosso irmão Rafael possa iniciar esse primeiro bloco falando sobre as suas considerações iniciais do tema, dores existenciais e separação de entes queridos pela morte. Oi, Alisson. Eu, na verdade, até te pediria licença, porque seria uma covardia eu começar esse tema, tendo em vista que o Denis faz parte de um projeto maravilhoso, chamado Consolando Corações. E se você me permite, e se o Denis também me permitir, o Zeca, eu queria passar a bola já para o Denis, porque eu acho muito importante a gente iniciar, porque o trabalho social que ele desenvolve em Campina Grande, na Paraíba, é totalmente voltado a esse tema específico. Né? Eles trabalham ali com pessoas enlutadas, ele vai poder explicar melhor, né? Principalmente as mães que perderam o filho de forma prematura, e eu tenho certeza que se o Denis fizer essa introdução para a gente, vai ficar, acho que vai ficar mais rico, né? Da gente depois tecer alguns comentários acerca do Evangelho. Então, desculpe o abuso, viu? Mas eu acho que se o Denis começar, a gente vai aprender muito mais. Então, fica à vontade, Denis. São coisas de amigos. São coisas de amigos. Pois é, vamos lá então, né? Passou a bola, vamos lá. Falar desse projeto, que é um projeto tão bonito, é um projeto tão especial, que eu tenho a oportunidade de fazer parte há 3 anos, né? Desde o início. Esse projeto, ele se chama Ame, Abraçando e Consolando Corações. Ele surgiu aqui na Associação Municipal de Espiritismo de Campina Grande, e surgiu através da coordenadora, que é Márcia Nascimento, que teve a separação do seu filho, e aí se juntou a outra Márcia, que também teve a separação do seu filho, os dois bem jovens, né, 20 e poucos anos, e elas sentiam essa necessidade, né? A gente sabe que quando as pessoas estão passando pelo luto, há uma dificuldade de relacionamento, né? Então há uma dificuldade em as pessoas chegarem, como chegar, e depois de um tempo, muita gente, inclusive, passa a não querer mais ouvir, né, a não chegar mais perto, a não dar essa atenção que aquela pessoa precisa falar, né, precisa colocar para fora, precisa, como a gente diz lá no Consolando Corações, precisa viver o luto para não viver de luto, né, e aí
esse projeto surgiu em setembro de 2017, presencialmente lá na AME. Começaram os encontros, e os encontros, eles eram, apesar de ser dentro da casa espírita, abrangendo todas as pessoas, né? Então, inclusive hoje, quase a totalidade do grupo não é espírita, né? Então, tem irmãos católicos que vão, irmãos evangélicos, pessoas que não frequentam nenhuma religião, mas que estão lá para serem acolhidas. E a gente tem familiares que perderam entes queridos das mais diversas formas, né? Então, com acidente de carro, assassinato, suicídio, etc. E a gente vê como as pessoas chegam debilitadas, necessitadas desse apoio, desse carinho, desse acolhimento, né? Então, a gente faz esse acolhimento, valida as dores das pessoas, né? Porque cada um sente a dor e sente da sua forma. E aí a gente vai trabalhando com dinâmicas, né, com lembranças, com conversas, com acolhimento, e vira realmente uma conversa de 1h30, 2 horas, que as pessoas acabam trazendo uma amizade para aquele círculo. E aí veio, depois desses 2 anos de projeto, veio a pandemia, e a gente sentiu a necessidade de trazer para a internet, né? Então, a gente continua fazendo os encontros quinzenais através do aplicativo Zoom. A gente faz os encontros, recebe o pessoal agora de vários cantos, e a partir desse projeto a gente sentiu a necessidade de ampliar, e aí surgiu o programa Consolando Corações, que acontece todos os domingos, que é uma conversa como essa aqui, né? Um bate-papo sobre o luto, né? Então, a gente trazendo a fala sobre o luto, a fala sobre a morte de uma maneira leve, e que as pessoas comecem a falar mais sobre isso, porque quanto mais a gente fala sobre o luto, quanto mais a gente fala sobre a morte, principalmente, mais a gente aprende, e a gente aprende, inclusive, a estar um pouco mais equilibrado quando acontecem esses eventos nas nossas vidas. Então, é um projeto muito bonito que a gente tem de acolhimento, independente de religião, e que, de fato, tem surtido efeito. Hoje a gente tem voluntários que já foram acolhidos, hoje são acolhedores, e a gente vai vendo que muitas vezes a gente guarda um pouquinho a dor da gente no bolso e estende a mão para acolher outras pessoas. Porque, como a gente falou, dentro dessa pandemia, por exemplo, eu estava vendo os números hoje, a gente está em quase 137 mil pessoas, né? E tem uma pesquisa que diz que para cada pessoa que desencarna, 4 a 10 pessoas ficam enlutadas. Ou seja, se a gente multiplicar 137 mil por 4, por 5, por 6, por 10, quantas pessoas não estão necessitando de falar sobre isso, de acolher a sua dor, de se sentir dentro de um ambiente que possa ser entendido, né? Então, cada vez mais é preciso falar sobre a morte para acolher essas pessoas, e aqueles que não estão enlutados para também aprender a vivenciar isso, aprender a acolher outras pessoas, como também se preparar para o dia que vai chegar, né? Para esse dia, porque muitas vezes a gente vive como se fosse morrer só lá para os 90 anos, né? Como se a gente tivesse muito tempo, e a gente não sabe exatamente quanto tempo nos falta, né? Quanto tempo falta para o tempo que a gente acha que tem, né? E aí, para a gente fechar essa fala inicial desse projeto, tem uma mensagem de Joana de Ângeles que eu acho muito bonita e tem tudo a ver com a temática, que diz: pense em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares, desde já, para a viagem inevitável. Então, eu acho que falar sobre morte é falar sobre vida, principalmente. É falar sobre como a gente deve viver, como a gente deve levar a nossa vida, como a gente deve encarar essa grande viagem que estamos agora, nesta encarnação, para que a gente possa morrer com mais tranquilidade, com mais serenidade, como traz a literatura espírita, né? Então,
Se a gente pensar que amanhã pode ser o meu último dia, que amanhã eu posso desencarnar, com certeza. Hoje eu vou viver bem melhor, hoje as minhas relações pessoais vão ser bem melhores, hoje eu vou dar menos, trazer menos preocupação para todas aquelas dores, aquelas dificuldades que eu tenho em vida, né? E a gente vai olhar para a vida com outros olhos, para que a gente possa sair daqui melhores do que aqui chegamos e deixando sempre um legado para todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então é um projeto bem bacana, consolando corações, que eu acho que é isso que a gente está precisando hoje, é consolar, é acolher, independente de quem seja, independente das suas dores, independente das suas culpas, porque muitas vezes muitas dessas pessoas que estão vivenciando esse luto se sentem culpadas. Então a gente vai abraçando essas pessoas e vai mostrando que a morte não é o contrário da vida. A morte faz parte da vida. O contrário de morrer é nascer, não é vida. A morte faz parte da vida. E hoje, por exemplo, dentro dessa pandemia também, os profissionais de saúde que têm muita dificuldade de lidar com a morte, se sentem fracassados. E é preciso que entendamos todos que a morte não é o fracasso. A morte é mais um ciclo se fechando e outro se abrindo. Faz parte de toda essa nossa trajetória de encarnação, de espírito imortal. Denis, enquanto você falava aqui, eu fiquei refletindo muito sobre um ponto, não sei se você, Zeca, Alisson, concordam também com essa linha de raciocínio, né? Eu fico me lembrando de toda a obra, por exemplo, de Kardec, de Chico Xavier, né? Que tem sido para a gente espírita as grandes referências, né? Para que a gente siga de maneira segura. Só o Chico foram mais de 500 livros, né? Cada livro ali dá para meditar uma vida inteira. E eu fico refletindo que, ainda que o próprio Chico, por exemplo, tenha recebido mais de 500 livros, como Paulo Estevão, Boa Nova, Nosso Lar, obras Parnaso de Além Túmulo, né? Obras que vão ser estudadas não apenas nesse momento agora, por espíritas, mas vão fazer parte, como se fossem guias para a humanidade, como as obras também de Kardec, né? Mas o que mais me impressiona em toda a obra literária espírita são as cartas consoladoras, em especial as mais de 50 mil cartas que Chico Xavier recebeu para, na sua grande maioria, consolar mães que haviam perdido o filho de forma prematura. O próprio Chico, né, costumava afirmar que essa é a dor mais profunda que um ser humano pode sentir na Terra, a morte de um filho de maneira prematura, né? E enquanto o Denis foi falando, eu fui me recordando desse trabalho do Chico, muito emocionante, né? Quem teve a oportunidade de presenciar, não precisava nem receber uma carta. Só de ver aquela mãe receber a carta, e quando o Chico começava a ler as primeiras palavras, né, ou a primeira frase, antes que falasse qualquer nome, às vezes falava um apelido, a mãe que era dona da carta, né, já começava a chorar e já sentia a presença do filho ali. Cartas que, em média, tinham de 4 a 6 nomes de desencarnados, desconhecidos totalmente do médium, que falava mais de 10 nomes de familiares encarnados, muitas delas com a assinatura do espírito idêntica à identidade, o documento do espírito enquanto ele estava encarnado na Terra. Então, muitas evidências, né? E realmente, para mim, é o momento que mais emociona. Mas observando esse trabalho que o Denis faz parte, né? A gente vai percebendo que as questões da fé, elas também vão evoluindo. Da mesma maneira que acontecia, por exemplo, lá na década de 50, em Pedro Leopoldo, as famosas reuniões de materialização, né, em que literalmente os espíritos materializavam ali na casa de Chico Xavier, e materializavam-se inclusive aparelhos que hoje conhecemos como os aparelhos mais sofisticados de radioterapia. E na época eles já faziam tratamento de câncer com as pessoas que iam ali, aqueles aparelhos materializavam, e ali Sheila, Meimei, Emmanuel, iam se mobilizados, também materializados e fazendo realmente processos de cura que impressionavam. Imaginem só um espírito materializado, né, instrumentos do mundo espiritual para tratar de doenças gravíssimas e que as pessoas saindo ali curadas, e aquilo ali aconteceu só na década de 50, depois cessou, né, com a mudança de Chico Xavier para Uberaba em 59, não ocorreu mais. Assim como o processo da própria psicografia foi evoluindo, né, ele iniciou de uma maneira muito rudimentar,
Inclusive, as comunicações, a batida na parede talvez bastaria para que houvesse comunicação. Mas por que a mesa levantava? Por que as cadeiras rodavam? Não é? É porque precisava chamar mais atenção para as pessoas desenvolver a fé. Não é? Assim como, por exemplo, o Chico precisou daquele tempo de materializações para que as pessoas desenvolvessem a fé. O Chico recebe mais de 50 mil cartas para mostrar que a vida continua, e a grande maioria para pessoas que não eram espíritas, porque precisava desse sacode, não é, para mostrar para a gente que basta ter fé. E agora a gente vê um projeto que não recebe comunicação mediúnica, não é? E eu não estou falando que não deva receber, ou que é errado receber, mas a gente vê que a fé também evolui, não é? Porque sem que haja ali uma psicografia, sem que haja uma comunicação do espírito, as mães são consoladas, não é? Elas continuam tendo a saudade, mas já não é o desespero que toma conta, não é? Elas vão achando aquele ponto de equilíbrio e assim fortalecendo a fé na certeza de que o encontro, ele vai ser inevitável. Um dia ela vai abraçar o filho novamente, ela começa a entender que a grande mensagem do evangelho é a mensagem do amor, mas que essa mensagem do amor ela é embalada na mensagem da imortalidade. E aí a fé ela vai cada vez mais ficando robusta, e a gente lembra daquele grãozinho de mostarda, né? Ela já se torna pelo menos um grão de mostarda. E esse grão de mostarda faz transpor esses abismos que o Denis caracterizou, né, como esse luto, que é importante passar pelo sofrimento, pelas lágrimas, né? Mas é importante também sacudir a poeira e dar a volta por cima. Continuar vivendo, entender que a melhor forma de nos preparar para a morte é viver da melhor maneira possível. Porque o próprio Cristo, né, ele vem nos afirmar, quando Marta e Maria estavam desesperadas pela aparente morte do irmão. Inclusive, nós que abraçamos a fé espírita, acreditamos que ele não tinha morrido, fisiologicamente falando. Né? Ele estava muito debilitado, com um processo de enfermidade muito grave, de letargia, mas ele ainda não havia desencarnado, porque Jesus não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Ele não ia trazer à vida aquele que já tinha cessado, né, o funcionamento dos órgãos físicos. Mas o Cristo veio trazer um ensino muito grande, e é tão bacana essa passagem específica do Evangelho, que Jesus estava na região de Betânia. Inclusive, ele frequentava a casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. E ali, saindo de Betânia, indo pregar em outras vielas, em outras cidades pequenininhas que tinha ali na região, Lázaro entra no processo de enfermidade. As irmãs, obviamente, conheciam Jesus, recebiam o mestre dentro de casa. A primeira coisa que elas fizeram, mandaram chamar Jesus, não é? E às vezes, isso também acontece conosco no processo de luto, ou quando tem alguém enfermo, ou quando a gente descobre uma enfermidade, a gente costuma mandar chamar Jesus. E eu acho que a primeira reflexão dessa passagem é essa. Por que muitas vezes nós não vamos atrás de Jesus? A gente vai terceirizando essa responsabilidade, não é? Porque a gente é muito Marta, Maria e Lázaro. Por que somos? Porque a gente conhece o Cristo. Elas recebiam Jesus dentro do lar. A gente recebe como a gente está fazendo agora, não é? Mas aconteceu um problema, o evangelho é claro, mandaram chamar Jesus. E é engraçado que no evangelho ainda eles colocam uma característica. Jesus estava a 2 dias de distância daquele local. 2 dias de caminhada para chegar em Betânia, não é? E aí depois que mandam chamar Jesus, ele chega depois de 4 dias. Ou seja, ele ficou sabendo que Lázaro, que era seu amigo, estava enfermo, ele demora mesmo assim 2 dias para sair do lugar. Por que o socorro talvez demorou tanto? Não é? Quando, por exemplo, a gente vê um centurião, que era um romano responsável ali por 100 soldados, pelo menos, tem um servo dele que adoece, ele vai procurar Jesus. Ele tinha outros 99 servos, no mínimo. Mas ele faz questão de ir. Um homem que tinha autoridade, que poderia mandar, que não era religioso, que não conhecia o Cristo. Ele faz o movimento para um servo. E quando Jesus vê isso, ele fala assim, Senhor, olha, um homem de autoridade chamando um galileu que caminhava descalço, de Senhor, a gente já vê humildade, né? E sem humildade a gente não vence nenhum processo de luto. Senhor, o meu servo jaz em casa, violentamente atormentado. E o que a gente entende com essas palavras? Jaz. Jaz a gente costuma ver nos túmulos, né? A pessoa está morta. E ali ele quis caracterizar que ele estava morto, embora estivesse respirando.
jaz em casa. E a casa do centurião normalmente era o acampamento onde ele estava ali com seus soldados. Então, além daquele cara estar morto espiritualmente, ele estava violentamente atormentado. Ou seja, desequilibrado psicologicamente e nas relações sociais. E vejam que bacana, a Organização Mundial da Saúde hoje define saúde como bem-estar psicológico, social e espiritual. E também fisiológico. Aquele cara, o servo do centurião, às vezes ele deveria ter até saúde física, mas ele estava enfermo nos outros 3 aspectos. E aí o centurião, percebendo que ele causava algum mal-estar entre os outros, ele foi atrás de Jesus, ele descreve isso para o Cristo, e Jesus, naquele momento, ele saía do Sermão do Monte, tinha curado um leproso, estava indo na casa da sogra de Pedro curar ela, que estava enferma. Ou seja, ele estava com um compromisso com a sogra de um grande amigo, do seu apóstolo Pedro. Ele para na mesma hora e fala assim, eu vou lá agora com você, com o centurião. Marta, Maria e Lázaro, ele demorou 2 dias para sair do lugar. Mas percebem que o movimento de busca foi diferente? E o que eu acho mais bonito foi o ensino que Jesus deu nas 2 passagens. Porque quando ele chega, Marta e Maria, elas deviam estar de braço cruzado assim para o Cristo. Porque elas falam assim, olha, você chegou só agora. Se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Ou seja, a culpa foi sua. Você demorou a vir. Não é? Nós nunca estamos esquecidos. Mas esse chamado vai depender do nosso movimento. Não é? Essa chegada através desse nosso chamado. Vai depender do nosso movimento. E aí elas falaram assim, olha, qual foi o problema que Maria e Marta apresentou? A morte de Lázaro. Então elas estavam sofrendo pela morte, ou aparente morte, de um ente amado, de um ente querido. E aí acontece um fato muito interessante, porque se o problema era a morte, vejam a pergunta que Jesus fez a elas. Vocês não acreditam na ressurreição? E a ressurreição é o quê? A continuidade da vida, como o próprio Cristo testemunhou depois de ser crucificado. Aparecendo em espírito para tantos servos. Ele não aparece só para os apóstolos, para Madalena, para sua mãe. Ele, inclusive, antes da ascensão, ele aparece para cerca de 500 discípulos da Galileia, que Mateus também registra lá no capítulo 28. O Boa Nova vem trazer detalhes dessa passagem maravilhosa. Ele continua se manifestando, o Atos dos Apóstolos nos fala de várias passagens, entre elas aparecendo para Paulo no caminho de Damasco. Então vocês estão reclamando da morte, Marta e Maria? Vocês não acreditam na ressurreição? Vejam a resposta delas. Eu creio que no dia da ressurreição, Lázaro há de renascer. Em outro momento, em outro lugar, o meu irmão vai viver. E vejam a resposta de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, não precisa esperar um outro lugar, um outro momento. Eu estou aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Quando o Denis e os amigos que fazem parte de um projeto tão lindo como esse, Consolando Corações, eles fazem esses intermediários do Cristo na vida dos enlutados. Jesus está aqui. Não precisa esperar uma psicografia, uma psicofonia. Não precisa esperar a morte para você reencontrar. A imortalidade é real. Em um encontro como esse, você pode sentir a presença do seu filho. O Denis deve ter testemunhado muitos fatos semelhantes em que a pessoa estava lá e sente a presença do filho e começa a chorar de forma compulsiva e todo mundo se emociona. Tenho certeza que já aconteceu não só uma vez, várias vezes. E é esse o ensino do Cristo. A gente precisa crer que é possível. O pensamento, o sentimento nos liga, nos une, desde que a gente tenha amor pelas pessoas. Ainda que o nosso filho esteja passando por um tratamento no hospital, no mundo espiritual, o pensamento não tem limites, o sentimento não vê limite, não vê barreiras. A gente pode se abraçar o tempo inteiro, sem ter apego, e aí é o papel de um projeto como esse. Mostrar o ponto de equilíbrio para esses familiares. E aí Jesus fala com o centurião, eu vou lá agora. Eu não vou esperar 2 dias, não, eu vou lá agora. E veja o que o centurião responde, não precisa de ir, não. Eu sou um homem que tem autoridade. Quando eu falo com o meu servo, vem, ele vem. Quando eu falo com outro servo, vai, ele vai.
uma palavra, um sentimento, um pensamento do Senhor basta para que ele esteja curado. Percebem que o centurião entendeu que não precisava de Jesus ir no local fisicamente, porque ele entendeu que o Cristo estava ali, naquele momento. E isso a gente precisa começar a entender. O Cristo pode se manifestar em nossas vidas, principalmente nos momentos de prova e de dificuldade. E aí Jesus fala com o centurião, pode voltar que ele está curado. O centurião sai e Jesus se dirige aos seus apóstolos. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando ele fala Israel, ele faz referência aos religiosos. Nem entre os religiosos eu vi uma fé desse tamanho. Então não precisa ser espírita para acreditar na imortalidade, para acreditar que aqueles que a gente ama, ele só nos antecede na morte do corpo físico, que é um processo natural que todos vamos passar. E que a melhor forma de enfrentarmos a morte é vivendo. É colocando em movimentos as forças espirituais que a gente tem, conforme o Cristo nos orienta e conforme a doutrina que hoje a gente abraça nos ilumina, né? E nos faz entender de uma forma mais profunda. Então, eu percebo que um projeto como esse, Denis, é uma grande oportunidade dessas pessoas, independente da religião, perceberem que o Cristo está ali naquele momento e que ele pode mudar o quadro de sofrimento daquelas mãezinhas, né, e daqueles familiares, fazendo-os perceber que os filhos também continuam vivos e que elas podem sentir isso. Óbvio que vai depender do mérito, se essa aproximação é mais ostensiva ou não, mas eles vão continuar sempre ligados nesse sentimento, né, e nas vibrações aí do pensamento, em ondas eletromagnéticas, como Emmanuel vai explicar muito bem lá no livro Pensamento e Vida. Então, eu acredito que nesse mês de Setembro Amarelo, Alisson, Zeca, Denis, às vezes a gente valoriza muito só a tragédia do suicídio, né? E a gente bate muito na tecla do tanto que o suicida sofre no mundo espiritual, e às vezes a gente esquece um pouco de valorizar a vida. Mesmo diante de tantas dores, é muito bom a gente descobrir essa terra até então desconhecida chamada Evangelho, né? O próprio Gamaliel, lá no Paulo Estevão, vem afirmar que a terra prometida das antigas escrituras é o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente encontra essa terra prometida, quando encontra o Evangelho, mesmo as maiores provações da nossa vida, elas vão ser aliviadas, amenizadas, e a gente vai conseguir seguir. Fique à vontade, meu amigo Oliveira. Coisa boa, né? Maravilhoso ouvir a colocação de Denis e a apresentação desse projeto. Ame abraçando e consolando corações. O nome é fantástico. Né? E Denis fez duas colocações que eu achei maravilhosas, Denis. A primeira, eu vou me referir aos profissionais de saúde. Primeiro, em gratidão pelo empenho, pela coragem, pela dedicação, transformar pacientes em familiares, né? Ter no seu coração o sentido de irmãos verdadeiros em ação do bem, sofrer, chorar junto com o paciente. E eu quero dizer a todos vocês, meus amigos, trabalhadores da saúde, homens de coragem e fé. Fé em si, fé na ação e fé no Pai. Não se frustrem se por acaso vocês não conseguiram. Vocês fizeram o máximo, deram o melhor. E esse melhor foi o que trouxe àqueles que retornaram à pátria um alento ao despertar de gratidão em seu coração. Talvez aquele ser não tenha aprendido a ser grato na vida, mas em seus últimos momentos de existência no corpo, ele foi grato a vocês. Tenho certeza disso. Não fazem ideia das orações que são direcionadas a vocês, a nós, trabalhadores da saúde, pela dedicação em um momento tão difícil e tão importante na vida desses seres. Tanto aqueles que se recuperaram e retornaram transformados à família, quanto aqueles que retornaram à pátria e reformaram-se pelo momento
de afeto e carinho oferecido por vocês. Parabéns a todos vocês, trabalhadores da saúde. Vocês são heróis de nossas vidas. Por isso, é importante que tenhamos a consciência da imortalidade do ser. Um outro ponto que Denis colocou também, imagine se você soubesse que amanhã, usando o termo popular, você ia morrer. Você iria deixar esta terra. Qual seria a sua atitude hoje? E a sua dor? O que fazer com ela? Qual a importância que você dá para a sua dor? Qual o tamanho da sua dor? Qual o tamanho da minha dor? Será que eu não me transformei na dor? Por não compreender a mensagem da dor? A separação dos entes queridos, e eu adoro essas coisas, né? São inevitáveis. Daí o convite do Cristo ao amor. Quando amamos, libertamos e nos libertamos. O retorno à pátria traz algo de fundamental para o crescimento daquele ser. E tenham certeza de que aquele que retorna hoje será muito melhor cuidado do que aquele que ficou. Então, cuidemos um pouquinho de nossa dor. Possamos tentar entender essa dor. E é o tema desta noite, dores existenciais e a separação de entes queridos através da morte. Mas a morte não existe. E como muito bem falou nosso querido... Esqueci o nome do cara, acabou de sair, meu irmão. Rafael. Ó, tem uma técnica que é assim, Rafael. Nosso querido Rafael, né? Trazendo como exemplo maior o Cristo. E o próprio Cristo faz essa separação. Corpo e espírito. Eu adoro essa colocação do Cristo. Mateus 10, 28, quando ele diz assim, não temas aquele que mata o teu corpo. Temas sim aquele que coloca a tua alma em precipício. E muitas vezes precisamos refletir quem está colocando essa nossa alma, eu, em precipício. Será o próximo? Será a minha não aceitação de mim mesmo? Como estou me colocando na vida diante de mim? Para que eu possa ir em direção ao próximo e ser aceito por ele. Mas se eu não me aceito, se eu não aceito a minha condição, quem vai me aceitar? E a minha dor, cada vez mais, vai multiplicando-se, vai crescendo. E se eu não tomar cuidado, dores que vieram como oportunidades transformam-se em problemas quase que irreversíveis, mas simplesmente pela maneira como eu tratei esse problema. E mais uma vez, aproveitando a fala de Rafael, para não esquecer, lógico, né? Ele vem falar de coisas maravilhosas do princípio da doutrina. Pelo avanço que a doutrina espírita teve até hoje, pelo avanço da mentalidade humana, do entendimento da vida, do conhecimento, que temos a necessidade, primeiramente, nosso, para depois compreendermos melhor a vida. Rafael nos falou sobre as materializações. Que exemplo lindo! Logo no princípio dos nossos entendimentos, as materializações eram necessárias para trazer um pouco de convicção da continuidade da vida. Hoje, não temos mais necessidade. As cartas consoladoras
são maravilhosas, mas eu peço a mim mesmo que eu não fique esperando cartas, que eu busque aquele que traz o consolo, que vai transformar a minha vida, como Rafael falou, o Cristo. Porque, na maioria das vezes, se eu perco o tempo que eu poderia estar agindo na minha transformação, na minha compreensão, na minha aceitação, esperando uma carta, e o que é que eu vou fazer quando aquela carta me chegar? Será que aquela carta vai me transformar num passe de mágica? Não estou dizendo que a gente não deseje notícia do ente querido, que todos nós queremos, lógico. Eu estou dizendo que nós não devemos viver em função disso. Porque aí, na questão que Denis trabalha com luta, ele sabe que isso aumenta a dor do enlutado. Quanto mais eu espero, mais desesperança eu tenho, mais frustração eu tenho por não chegar. E muitas vezes eu estou prejudicando aquele ser que eu acho que amo, porque se eu amo, eu o liberto para que ele e eu sejamos felizes. Libertação mútua. O amor não é apego, não é posse. O amor é libertação. Ame, abraçando e consolando os corações. Mas, em especial, console o seu coração. Consolemos-nos. Procuremos cuidar um pouquinho da nossa intimidade, nos conhecendo melhor para poder identificar o tamanho da minha dor. Será que a minha dor não está recebendo uma dose emocional de desequilíbrio? Será que eu não estou raciocinando direito, como deveria, diante da justiça e do amor do Pai? Será que Deus é tão justo em me causar uma dor tão grande, retirando meu rebento logo no início? São reflexões que precisamos fazer diante da justiça divina, da lei e amor, justiça e caridade, da compreensão que Deus é amor, é misericórdia, mas é justiça. E se eu fugir de um desses três, eu vou perder o meu sentido de entendimento de Deus. Se eu achar que Deus não é amor, se eu achar que Deus não é misericórdia, e se eu achar que Deus não é justo, então, a partir do momento em que nós lidamos com as pessoas como o Denis, com esta problemática que muitas vezes, para nós espírita, eu adoro falar isso, a doutrina espírita nos prepara para morrer, felizes. A doutrina espírita nos condiciona a ter uma morte, a deixar o corpo tranquilo. Aí você pode estar... E aí, ao invés de estar se preparando de novo, deixe depressa. Para que tanta pressa, né? Então, mas nós estamos numa escola, nós estamos num aprendizado, né? E como colocou o nosso Jorge aqui, a justiça é a divina misericórdia. É importante que tenhamos um olhar, primeiramente, para aquele que não desampara, para aquele que sabe nos amar incondicional, para aquele que sabe das nossas potencialidades, das nossas capacidades. Somos, sim, capazes de superarmos qualquer problema que nos chegar. Podemos até ainda não compreendermos o caminho para essa superação, mas somos. E quando nós vamos buscar, no caso do centurião, a ajuda, o reforço, nós vamos encontrar braços e mãos estendidas por todos os lugares. Né? E se acho deixar, eu vou embora. Então, é importante que a gente entenda, né? É importante que a gente entenda, porque eu conheço acho pelo olhar. É importante que a gente entenda que não é porque Deus não me ama que eu estou sofrendo. A pergunta é,
Será que eu não estou sofrendo porque não aprendi a me amar? Será que eu falo tanto de caridade? Será que eu sou caridoso comigo mesmo? Então, são questionamentos que fazem parte, né, de cada um de nós dentro da proposta dessas dores existenciais do ser. Certo? E é importante você sinalize quando eu for preparado, acho. Certo? Então, é importante que tenhamos essa consciência. Será que eu não posso mudar o quadro de minha vida? E o meu ente querido que se foi, se acabou? Já era? E que Deus é esse que me dá a oportunidade de conviver minutos, segundos, horas, dias, meses, anos a fio com uma pessoa para que nossos corações se entrelacem e possamos, eu e ele, criar um afeto, um carinho, um amor, um zelo, um cuidado imenso, que aquela criatura é parte de mim, literalmente falando, e de repente Deus vai tirar e fazer tudo aquilo se acabar? Ou será que aquele ser permanece vivo em nosso coração? Permanece vivo em nosso sentimento, mesmo que eu não acredite na imortalidade do ser. E, mais uma vez, Rafael colocou que é importante que, muitas vezes, as mães, como o Denis falou, sentem a presença dos seus filhos. Sentem a presença dos seus filhos. E isso pode trazer um alento. Mas a transformação verdadeira e a consciência, ou seja, a verdade consciencial da imortalidade do ser, vai lhe trazer ela buscando conhecer-se melhor a própria vida. Ela compreendendo melhor a grandeza e o amor de Deus. Ela procurando entender como Deus age silenciosamente em nossas vidas, sem que a gente perceba. Dores sempre vão haver. Dores sempre vão haver. Mas tenhamos mais carinho para com essas dores. Tenhamos mais carinho para com essas dores. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 6, para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, eu recomendo a leitura. Se você não é espírita, não olhe para assim, Evangelho segundo o Espiritismo. Esqueça o nome na capa, abra. Abra aleatoriamente. E ali você vai encontrar a resposta necessária para a tua vida. E aí você vai encontrar, vai deparar-se com o ensino do Cristo, que vai te fazer refletir profundamente em você. Em você. Pensar como estamos conduzindo a nossa vida, como eu estou conduzindo a minha própria vida. Diante dos desafios que me chegam, eu estou transformando desafios em tortura? Eu estou transformando oportunidades em destruição? Então, Allan Kardec, no capítulo 6, Cristo Consolador, ele diz o seguinte, que olha que colocação, todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. E na misericórdia divina e na justiça do Pai. Então, por maior que seja a sua perda, confia naquele que pode te proporcionar o melhor para a tua vida. Age. Beleza, já ligou, estou sabendo, Alisson. Né? Você disse que com esse meu olhar, eu fiz assim um olhar para você. Eu fiz. Isso é pior, viu, Denis? Isso é pior que aquela plaquinha de 5 minutos. Você está aqui na palestra, aí o cara senta na tua frente e faz assim. Aí eu faço, ó.
Obrigado, ele acenou para mim, né? Então, ó, pensa o que você está fazendo com a dor que lhe chega. Trata ela com carinho, que com certeza ela é o teu benefício. Só para a gente concluir, não terminando Allan Kardec aqui, no Evangelho nós vamos encontrar uma passagem que eu acho belíssima, se eu não me engano é de Erasto, do Espírito Erasto. Ele diz assim, que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Já imaginou que profundidade dessa informação, Denis? A dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Pronto, meu lindo, pode falar. É sua vez. Diga aí, Alisson. Não, foi excelente a fala dos três. Inclusive, pessoal, Rafael estava aqui hoje como nosso convidado especial, que ele pôde entrar para passar um pedacinho com a gente, mas ele tinha outro compromisso também, então ele não pôde ficar até o final. Agradecemos a Rafael pela sua contribuição, pela a sua fala inicial, e daremos continuidade aqui nesse bate-papo com Oliveira e com Denis, né? Oliveira, conhecido de longa data, por isso a nossa proximidade, Denis conhecendo agora, mas também nesse mesmo passo de construção de amizade, e o Café com Kardec e amigos, é isso mesmo. É uma conversa e um bate-papo sobre o tema. E nesse segundo bloco que a gente vai iniciar, a gente já inicia com algumas perguntas. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês desejarem sobre o tema. E na medida do possível aqui nós vamos conversando, debatendo e apresentando as possíveis respostas dentro do nosso conhecimento espírita para as questões, né? Então, tem uma questão aqui bem interessante, de Joana Medeiros. Ela nos relata que perdeu uma filha, mas foi por problemas na gravidez e tiveram que escolher entre a vida dela e a vida da criança, né? E ela tem umas duas crianças. Ela relata que se sente culpada até hoje por terem escolhido a vida dela ao invés da criança. Então, o que é que o Espiritismo nos fala especificamente? Porque existe uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, né, especificamente sobre isso. Então, o que é que o Espiritismo nos fala quanto a essa questão? Posso? Rapaz, é fantástico. Como é o nome da menina? Joana Medeiros. Joaninha, minha linda, agradece a Deus a oportunidade pela intuição de você agir assim. Pergunta 259 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano. Vem falar 359. 359. Vem falar do aborto e vai falar o seguinte, é o único ponto em que a doutrina espírita concorda com o aborto, nesse sentido. Pergunta assim, olha, em caso, se eu não me engano é assim, em caso de levar risco à vida da mãe, assim, no caso em que o nascimento da criança possa colocar em perigo a vida da mãe, haverá crime, olha, vou repetir essa palavra para você, meu amor, haverá crime, né? Se a primeira sacrificasse a primeira para salvar a segunda, a resposta dos espíritos, nesse caso, não. Então, meu anjo, não culpe-se, você agiu de acordo com as leis divinas, segundo a orientação dos espíritos superiores. E imaginemos, hoje, você tem a oportunidade de, através do processo da reencarnação, receber esse mesmo espírito. E se depois você teve filhos, quem garante se não é ele de volta? Quem garante se não é ele de volta? E se você não tivesse agido assim, quem garante que os dois sobreviveriam? E mesmo se ele, esse espírito que estava chegando, sobrevivesse, como ficariam os outros que já têm uma relação afetiva com você? Aqueles outros que já te amam, que dependem de você. Então, meu anjo, não traga culpa para a tua intimidade. Continua caminhando
para sempre feliz e bem. Você agir de acordo com o coração, e esse coração foi intuído pelo alto. Não foi um momento de egoísmo, foi um momento de uma decisão que qualquer um de nós poderíamos fazer, usar uma palavra bem do interior, tutubiar, ou ficar em dúvida o que fazer. Mas eu quero agora te dar parabéns pela coragem de expor para nós, aqui em público, a tua dor. Não transforma a tua dor em algo destruidor. Tira a culpa. Joana de Ângeles nos diz que não é fácil, mas Joana de Ângeles nos diz que a culpa ela não é tão má quando nós pegamos ela como um estimulador para uma ação transformadora. Então, a informação me chega. Eu escolhi viver do que permitir que um outro ser, segundo a colocação dos espíritos, que ainda estava iniciando. Agora, eu fiz mal, eu fui cruel? Não. Mesmo que eu tivesse errado, não vou viver preso ao erro. Eu acertei, eu vou continuar para sempre. Então, quando a informação me chega, isso vai me estimular a agir sempre voltado para a valorização da vida. E eu tenho certeza que o teu coração de mãe tem afeto por aquele ser. E ele sabe, porque ele hoje, no seu tempo que faz, com certeza é muito mais consciente do processo de toda necessidade. Ele hoje é grato a ti, porque ele receberá novas oportunidades e talvez retorne ao teu lar, ao teu coração, ao teu afeto. Ame-se, porque amando-se, com certeza o seu amor se estenderá e contagiará ele, meu anjo. Eu vou direcionar a próxima pergunta, mas Denis pode comentar essa também, viu, Denis, caso queira. Sim. A próxima pergunta eu vou direcionar para Denis, mas quer fazer algum comentário sobre essa? Bem, é só rapidinho, é importante a gente lembrar também que assim, o que acontece dentro dessa nossa condição, desse nosso estágio espiritual, tudo que é permitido aqui também, a lei divina permite em consonância com a nossa própria evolução, né? Então, as coisas que acontecem aqui é justamente fruto da nossa condição. Então, se é permitido, inclusive pela lei, pela justiça dos homens isso acontecer, então que mal há, né? E quando principalmente atestado pela espiritualidade isso, né? E foi muito importante esse final, principalmente, né, que o nosso amigo fala desse vínculo, né? Esse elo de amor, ele continua independente disso, né? Independente dessa quantidade de tempo que existiu, o espírito ter se ligado à mãe, né? Então, esse amor existe, ele deve continuar. Há possibilidades de reorganização disso, mas com certeza, não por acaso, foi somente por esse tempo que esse espírito precisava estar aqui para despertar algo e refletir e fazer com que a família, porque não envolve, nunca é só a mãe, né? A gente acha que só porque está ali com a mãe, envolve toda a família. Então, com certeza, é um evento que vem para fazer com que as pessoas que estão envolvidas ali reflitam sobre essa passagem rápida, mas importante, né, para a construção da nossa vida e das nossas melhorias, das nossas transformações, das virtudes que nós temos, né? Posso? Pode. Rapidinho, é só um complemento que eu lembrei aqui agora. É o seguinte, Joana, minha linda, não podemos esquecer, nós espíritas aprendemos que há um planejamento reencarnatório. Se a própria Bíblia nos ensina que uma folha sequer não cai
sem o conhecimento e o consentimento do pai, imagina uma vida. Há sempre um planejamento reencarnatório. E tudo é planejado, organizado dentro da justiça divina, mas fundamentado no amor e no zelo. Tudo, vou repetir, tudo é planejado dentro da justiça divina, mas não podemos esquecer que ele é fundamentado no amor e no zelo incondicional que o Pai tem por nós. Certo? Uma historinha que me veio aqui é o seguinte: Chico Xavier conta, é uma decisão difícil para uma mãe. Chico Xavier conta que tinha um menino que o bichinho já nasceu mutilado, sem os braços, e de repente aquele menino estava tentando suicidar-se. E foi lá e veio cá, e foi lá e veio cá. Então, apareceu-lhe uma grenguena na perna. Né? E os médicos aconselharam a mãe a cortar as pernas. Como ia ficar aquela mãe, meu Deus? O seu filho já numa situação daquela. E a mãe resolveu procurar Chico. E chega para Chico e diz: Chico, me socorra, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer? Meu filho já não tem braço, já é tão difícil para mim. Já é tão doloroso conviver com ele, ver o sofrimento dele. E, de repente, eu fui ao médico, o médico disse que eu tinha necessidade de cortar a perna. Aí Chico disse: corta as duas, minha filha. Olha só, corta as duas, minha filha. Aí quem estava lá desse Chico está louco. Ora, se a mãe, a coitada, está numa dor imensa, sentindo já a culpa antes do fato, porque e tinha que autorizar a cortar a perna daquela criança já mutilada, e Chico disse que corta logo as duas. Aí, esse amigo que estava próximo, perguntando: mas Chico, o que deu na sua cabeça? A mãe já numa situação... Ele disse: olha, esse espírito que está aí é um espírito que já vem de um histórico suicida. Por misericórdia divina, por misericórdia divina, ele nasceu mutilado. Mas ele continua com o pensamento de suicidar-se mais uma vez. Ele está com o pensamento, diz o amigo espiritual, com aquele jeito dele, né? Homem violento, Chico, agressivo, né? Aquela calma, diz o amigo espiritual que está aqui do lado, que ele está com o pensamento de caminhar e suicidar-se mais uma vez. Então, cortando-lhe as pernas, ele não vai conseguir. Observe, o amor de Deus entra em nossas vidas, passa pelo nosso caminho por situações assim que para a gente seria absurdas, porque ele age silencioso. E nós temos que compreender que o não de Deus para nós será sempre o melhor. Quantos pedidos nós não endereçamos ao alto sem fundamento? Nós pedimos paz nas nossas orações, aí nos deparamos com aquela criatura difícil do nosso lado e a gente culpa Deus. Meu Deus, tanta paz que eu peço na vida e o Senhor me dá um troço desse. Deus está lhe dando a oportunidade da construção. E daí sucessivamente. O nome de Deus é o melhor para a gente, porque Ele sabe das nossas necessidades reais. E muitas vezes nós fantasiamos essas necessidades. Nós patamos elas nos nossos caprichos, no nosso desejo, às vezes até no nosso egoísmo, na nossa vaidade, e daí por diante. Então, confiemos que toda decisão do alto em nossas vidas, ela é pautada, ela é fundamentada, ela é pautada na justiça divina e fundamentada no amor e no zelo de um Pai que nos ama incondicional. Pode seguir, Demi. E quando nosso amigo Zeca fala também dessas dores, né, que não são por acaso, aí eu lembro do capítulo 2, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um ponto de vista. Eu gosto muito desse ponto, né, que traz assim, um trecho: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito de seu amargor.
né? Então, volta aí o que foi falado já também, né? Essa questão da imortalidade, essa questão de a gente entender que continua, ajuda muito a gente a entender esse momento, essas dificuldades, essas dores, né? E entender que todas essas dores são pedagógicas para o nosso adiantamento espiritual, né? Todas essas dores, elas vêm para nos fortalecer e fazer com que a gente cresça. E como a gente sempre lembra, né, que a Emmanuel diz, a espiritualidade não erra o endereço, né? Então, esses eventos pontuais, assim, essas dores, essas dificuldades, vêm exatamente onde a gente precisa trabalhar as nossas virtudes que estão ainda um pouco a desejar. Umas mais a gente já consegue trabalhar melhor, outras menos. Eu gosto muito de uma analogia que o Dr. Dessiando lhe fala, que todos nós temos a centelha do Cristo dentro de nós, todos nós temos essa essência divina, e é como se tivéssemos as nossas virtudes, e cada virtude fosse como se fosse aqueles copinhos da água fluidificada que a gente toma lá no centro espírita, né? E é como se a gente tivesse aquela bandeja com vários copinhos, que são todas as virtudes. E a grande tarefa da gente é a gente ir, ao longo da nossa vida, preenchendo, né, esses copinhos com essas águas, com essa água, com essas virtudes, para que a gente possa ser melhor para nós mesmos e para o próximo. E conseguir suportar essas dificuldades que são próprias da nossa condição, né, do nosso estágio evolutivo, do nosso planeta de provas e expiações. Muito bem. Antes de direcionar a próxima pergunta, fazer aqui 2 comentários breves. Primeiro, que eu não sei se Igor ainda continua assistindo, mas Igor Matheus mandou um abraço para Oliveira e eu queria deixar registrado que eu tô com ciúme, viu? Que você mandou um abraço para mim também, viu, Igor? Uma babação com Oliveira, né? Deixa eu colocar seu microfone, Oliveira. Pronto. Deixa eu te falar, esse nosso aconchego é porque eu já contratei ele para o dia 8 de outubro lá, viu? Muito Já tá bem. certo. Bota esse povo para trabalhar, Oliveira. Vamos botar dentro para trabalhar também, logo, logo nas palestras também aqui nas casas da região. Me passa o contato dele, que eu já trago ele em outubro agora. Passo sim. Tem outra coisa que é outro comentário que Jorge Kleber coloca, que a gente deveria abolir do vocabulário o termo morte e o termo nada, né? Eu acho que uma das coisas também que a gente pode trabalhar é a ideia de separação temporária, né? Ou retorno para casa, porque isso vai ao longo do tempo fazendo com que a gente possa compreender melhor esse processo da morte, que é o processo da separação. E assim a gente vai trabalhando dentro do nosso próprio íntimo a dor que acontece, é necessária, como o Denis muito bem falou sobre o luto, nós precisamos vivenciar o luto, ele é inevitável, mas não podemos tornar isso em um sofrimento, quando há o desespero, o não entendimento e a não compreensão. Então, a utilização de uma mudança de vocabulário, como por exemplo, em vez de perder alguém, olha só como isso é pesado, né? É uma separação temporária. Afinal, se teu filho, minha filha, teus familiares forem fazer uma viagem, forem morar em outro país, naturalmente você vai ficar sem ter o contato durante talvez anos. E aquilo ali não vai lhe causar uma dor tão profunda, vai causar saudade, como causa também a saudade na separação dos entes queridos pelo processo da desencarnação. Então é sempre bom, sim, trabalhar essa mudança de vocabulário, até porque a psicologia mostra para a gente que para o nosso próprio eu é muito difícil vivenciar a ideia da experiência da própria morte, porque a morte é sempre do outro, não é a nossa. A gente não deixa de existir. E o mais difícil, Alisson, o mais difícil nessa condição com o meu amigo, é João Kleber? Jorge Kleber. Jorge Kleber. O mais difícil nisso aqui, Jorge, é a cultura. Nós temos milênios de cultura com essa palavra, né? Mas a doutrina espírita nos ensina que a morte não existe. O que existe é a sensação das forças vitais nos órgãos físicos. Cessou, já era. Né? E mesmo nós espíritas confundimos muito morte com desencarnação. Né?
Nós confundimos demais, são distintos. Né? O desenlace, a libertação do espírito do corpo é uma coisa, a cessação das forças vitais no corpo é outra. Não é isso? E a gente confunde muito essas coisas, né? Mas isso vai acabar naturalmente. Vai acabar naturalmente, pode ter certeza. Você já chama a separação, digamos, como é? Temporária, né? Outros de retorno à pátria, outros de cessação do corpo. Olha o nome que está aparecendo, né? Cessação das forças vitais, então vai desaparecendo naturalmente. O que é cultura está arraigado no nosso inconsciente e muitas vezes vem à tona. Isso vai desaparecer normal. E agora eu vou direcionar uma pergunta para Denis. Denis, fale, Denis, porque se deixar o Oliveira não deixa você falar, não, viu? Tá certo. Pois não. Tem uma pergunta aqui de Clara Moniz, que ela colocou aqui no YouTube, inclusive ela é quem está conosco no nosso backstage, né? E Clara pergunta o seguinte: na opinião de vocês, como o luto das pessoas pode afetar os espíritos que desencarnam? Certo. Ou que desencarnaram? Certo. Antes eu queria só dar uma palavrinha em relação ao que foi dito aí dessa questão de cultura, né? A gente tem, e que você também falou, essa questão das despedidas, né? Quando um filho vai morar fora, vai morar em outro país, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as despedidas, né? E quando se trata dessa separação temporária, como o nosso amigo aí trouxe também, a gente vê que é ainda mais difícil, né? E a morte virou muito um tabu, né? Por isso essa questão cultural. Então, tem um livro que não é espírita, mas que trata desse tema muito bem e e eu sempre trago também, eu sempre utilizo em algumas palestras, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é geriatra em São Paulo, trabalha com cuidados paliativos, e ela traz um questionamento: será que é preciso a gente ficar doente para entender o verdadeiro sentido e dar o devido valor à vida? Né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, de falar sobre essa separação, porque acha que, inclusive, vai atrair, né? Quantas vezes a gente não ouviu dizer: não fale de morte não, e bater na madeira 3 vezes, né? Para isolar, para não trazer a morte perto de mim. Então, não é assim. Outra coisa que as pessoas dizem muito: quando um filho, por exemplo, foi primeiro que a mãe, quebrou a ordem natural da vida, como se existisse essa ordem, né? Como se a gente tivesse que o primeiro vai o avô, depois vai a mãe, depois vai a gente, né? E a gente sabe que cada uma é um ser espiritual, tem uma história espiritual e tem missões, tem propósitos a serem cumpridos, né? Então, tem uma pesquisa de 2018 do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios no Brasil, que diz que 74% da população do Brasil não gosta de falar sobre a morte, né? Porque associa a sentimentos difíceis, acha acha difícil de administrar isso. E, inclusive, pessoas não gostam de falar sobre a morte dos outros, e muito menos sobre sobre a sua morte. Né? Então, é uma coisa que a gente deve ir realmente atenuando, minimizando isso, porque a gente precisa se preparar para esse dia, que pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco tempo, como pode ser também, não necessariamente lá quando a gente tiver idoso. Né? A gente espera muito, espera a oportunidade perfeita para agir, para trabalhar no bem. Né? Quantas vezes a gente não escutou pessoas dizer: olha, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer muita caridade, eu vou viver dentro do centro espírita, mas e se eu não chegar nem lá? Se eu não me aposentar, se eu não chegar nem lá? Né? Então, a gente tem que refletir muito mais sobre isso. Por isso que, assim, esse mês, juntando a questão do suicídio com a questão da morte, é fundamental, assim, para que isso se prolongue mesmo. Então, eu particularmente gosto de trabalhar a morte o ano todo. É um assunto que me empolga bastante. E aí, respondendo a pergunta de quem? De Clara Moniz. A questão do luto, como o luto das pessoas pode afetar os espíritos que desencarnam. Pois é,
Essa é uma pergunta muito interessante, porque tem gente que começa a perpetuar determinadas crenças que são muito prejudiciais, né? Então, primeiro, uma vez eu fui dar uma entrevista numa rádio e disseram assim, e um ouvinte ligou dizendo assim, por que os espíritas não choram, né? No desencarne de uma pessoa. Eu disse, bem, não é bem assim, né? Os espíritas choram, sim, os espíritas sentem saudade, sentem falta, porque você convivia com aquela pessoa, você tem um afeto por aquela pessoa, você, né, tá ali todos os dias, talvez, né, tem alguma relação, tem um vínculo. Então a gente sente falta e sofre sim. E é importante viver o luto, né? Agora, existe uma diferença entre dor e sofrimento, né? Já é até clichê as pessoas dizerem a dor é, dor é obrigatória e sofrer é opcional, né? E aí muitas pessoas escutam, e a gente recebe isso lá no projeto, Consolando Corações também, quando algumas pessoas chegam lá chorando muito, veja, uma mãe que perdeu um filho, né? E a gente sabe que o luto não é uma linha assim, tem altos e baixos, tem dias que você tá bem, tem dias que você tá mais tranquilo, tem dias que você chora, que você fica desesperado, que você sente muito mais falta, que tudo lembra a pessoa, né? E aí, nesses altos e baixos, você chora. Aí chega uma pessoa lá chorando muito, tá num dia mais sensível, chora muito, e diz assim, mas eu tô chorando, eu tô preocupado porque eu tô chorando, porque disseram que se eu chorar demais, a pessoa lá vai ficar mal, o meu ente querido vai ficar mal, eu vou atrapalhar a vida dele lá. E aí você fica mal duas vezes. Você fica mal porque a pessoa desencarnou, porque seu ente querido desencarnou, e você fica mal porque você acha que ainda está atrapalhando. Então, assim, espírita chora, sim, mas a gente precisa trabalhar isso para que a gente não se desespere, né? Para que a gente viva o luto da melhor maneira possível. Agora, é possível e é preciso chorar, sim. A gente vai ter aquele momento de colocar para fora. Isso é preciso colocar para fora. É preciso colocar para fora o choro, é preciso colocar para fora a conversa. Por isso que a gente tem um espaço como esse de quase que uma terapia mesmo, né, para as pessoas. Porque eu vou escutando a dor de uma mãe, a dor de outra mãe. Uma mãe perdeu um filho de uma forma, outra perdeu de outra. E a gente vai se ajudando, vai dando as mãos. Então, outra coisa que é importante é a gente lembrar que eles, no plano espiritual, sabem que faz falta. Sabem que existe aquela falta e que entende que é aquele amor, que é o amor que ainda precisa ser trabalhado, entende as nossas limitações. Então, do jeito que a gente precisa se trabalhar aqui, eles também estão se trabalhando lá. Agora, claro, que a gente não pode, que a gente precisa se trabalhar, sim, que a gente precisa se instruir, que a gente precisa desses momentos para que a gente não passe a vida, ou o resto da vida, chamando por ele, fazendo tudo em função dele, dizendo que eu preciso dele para viver, etc, etc. A gente sabe que existe muito apego, como nosso amigo trouxe aí muito bem também, existe muito esse apego, né, entre as pessoas. A gente diz meu filho, meu pai, minha mãe, e a gente sabe que somos todos perante Deus, espíritos, filhos e espíritos independentes, com trajetórias independentes, com propósitos diferentes, mas que o amor nos une. Então, não pode existir o desespero. Agora, chorar de saudade é natural. E eles entendem. E eles entendem porque eles entendem essa separação também. Então, a gente se trabalha aqui, eles se trabalham lá. Agora, é preciso investir nisso, né? Como o nosso irmão disse, a gente ser caridoso conosco mesmo, a gente trazer essa fortaleza para a gente e tentar ao máximo não se entregar, né? Não se entregar. Diante dos altos e baixos, a gente encontrar esses apoios que são tão importantes, né? Diz aí, Zeca. Antes de Oliveira falar, que ele já vai emendar no comentário que eu vou fazer também. Denis, você chegou a conhecer Lourenço Barros? Não. Lourenço Barros é um velho muito querido de Pernambuco, que andou aqui o Nordeste inteiro, inclusive a Paraíba também, mas que veio a desencarnar há 2 anos, né, Oliveira?
2 anos já, né, que Faz mais, Lourenço desencarnou? mais. Quase 4 Faz já. mais? Quase É, 4. porque você é mais velho que eu e você está contando diferente. Mas é uma brincadeira que a gente diz, porque a gente brincava muito com, na verdade, Oliveira brincava muito com Lourenço, dizendo que Lourenço ia desencarnar aqui no estado do RN. Hum. E ficavam nessa brincadeira. Então eu já emendei também a brincadeira da conversa que eu só desencarno depois do velho, depois de Oliveira. Que ele me espera no plano espiritual. Como eu sou mais velho que você, se você quiser entrar na brincadeira, você só desencarna depois de mim. Isso, É, Lourenço é bom porque desencarnou a gente, é bom porque a gente só vai ter um apoio lá, né, para receber a gente, para para receber. direcionar. E Lourenço Barros desencarnou em Mossoró, viu? No RN, viu? Veio fazer uma palestra em Mossoró e antes da palestra desencarnou. Já pensou? Então, Oliveira, Maravilhoso. viva muito, viu? Viva muito, que eu quero depois de você. Com certeza, se preocupe não. E para você, Denis, primeiro fazer uma colocação aqui dentro do luto das pessoas, falando de Lourenço Barros, né? Ele dizia assim, olha, meu filho, às vezes 2 horas da manhã a gente conversava, o velho estava sem dormir, eu quase não durmo, né? Então, então a gente conversava e dizia, ó, meu filho, eu vou dizer um negócio assim, no dia em que eu retornar à pátria, fique feliz. Desse jeito. E eu aprendi isso com ele. E eu fiquei feliz. No momento em que encontraram ele lá no chão do quarto em Mossoró, o rapaz de Mossoró ligou para mim, né? E deu a notícia, eu liguei para a mulher dele. Naquela hora eu me senti feliz, né? Porque o velho, uma semana antes, ele tinha dito, Oliveira, eu estou voltando, isso numa palestra lá no Obreiros. Eu estou voltando, meu filho, e eu vou dizer um negócio, eu vou te esperar lá. Eu digo, vai esperar um bocado, isso, velho. Vai esperar um bocado. Então, fica esperando lá, tranquilo. E voltando ao luto, na colocação de Denis, e na pergunta de Clara, é bem interessante quando tem espírita que querem assustar o povo, né? Querem assustar o povo. Aí querem pegar o conhecimento espírita para assustar. Primeiro, falando do choro, tem espírita, a pessoa que fez a pergunta a você, eu vou responder para ela, meu amor, tem espírita que chora até inauguração de farmácia, sem saber para aquilo. Inauguração de supermercado, espírita chora. Né? Porque a maioria dos homens espíritas, eles são sensíveis, são quase femininos. Né? E daqui para o final o Oliveira não chorar, não foi ele. É verdade, né, cara? Então, é natural, somos seres humanos, somos seres emocionais, vivemos movidos por sentimentos, os afetos são parte de nós, está nas nossas entranhas esses afetos, é natural que chore. Agora, para nós em luto, respondendo a pergunta de Clara, não vamos transformar nosso luto em destruição. Nós não podemos esquecer daqueles que estão ao nosso lado, caminhando conosco, que precisa de nós. E às vezes eu tenho 3 filhos, um se vai e eu abandono os 3. E me esqueço de mim porque do um que se foi. E a minha confiança em Deus e a certeza de que aquele que se foi estará sendo muito cuidado. Vamos colocar na cabeça, está voltando à casa do Pai, está retornando aos braços do Pai. O Pai cuidará muito melhor que eu. Inclusive, ele terá condições futuras de cuidar de mim. Agora, a minha responsabilidade é cuidar dos que ficaram. E muitas vezes, como o Denis falou, a família sofre o luto porque o enlutado abandona aqueles, muitas vezes, que dependem dele. Tem até uma historinha linda de uma criança que escreve para Jesus. O pai dela é carteiro, eu acho que vocês conhecem. O pai dela é carteiro e aconteceu a morte do seu irmão. E aquele homem transformou-se do dia para a noite, foi viver o luto, foi viver a destruição. Porque, vou repetir, nós não podemos transformar o luto em destruição. Né? Então, ele foi viver a destruição. Foi viver. E tudo dele remetia àquela criança. Tudo. E a criancinha, a filhinha dele que estava do lado, no período de Natal, escreveu uma carta para o correio.
A carta dizia mais ou menos assim: Jesus, eu só peço 3 coisas do Senhor. Primeiro, que o Senhor leve o caminhãozinho do meu irmão, que ele gostava muito de brincar. Leve o caminhãozinho, ó, pedido de criança, hein? Leve o caminho do meu irmão, o caminhão do meu irmão, que ele gostava de brincar. Segundo, Jesus, que a nossa família volte a conversar. Que a nossa família volte a conversar. Terceiro, traga meu pai de volta. Traga meu pai de volta. Veja uma criança fazendo um pedido desse. O carteiro abriu a carta porque estava aberta e aquilo comoveu o seu coração, porque o carteiro era seu próprio pai. Em viver o luto como destruição, abandonou a si e a todos aqueles que caminhavam com ele, precisando dele. Então, que tenhamos a confiança no Pai, que não nos ampara, que nos condiciona profundamente para o nosso crescimento e para o bem de todos. E que tudo que ele faz é revestido de amor por nós. E que nossos entes queridos que retornam à pátria, não nos enganemos. Eles serão cuidados pelo nosso Pai. E com certeza ele, Deus, cuida melhor dele do que de qualquer um deles, de nós. Então, quando eu retornar à pátria, eu peço que em 3 dias Alisson vá para a gente ficar juntinho lá. Tá, já que você quer ir depois de mim, né? Eu garanto. Eu garanto. Vocês com a Alice, não. Eu garanto. Então, o assunto deles é de fundamental importância, toca os nossos corações, mas precisa ser encarado de uma forma leve. É a justiça de Deus em nossas vidas. É o amor que rege os nossos dias. E que o convite é que aprendemos a amar. Amar a nós, assim diz o Cristo, para que a gente possa conseguir amar o outro que é mais próximo. E o mais próximo, consequentemente, Deus. Então, mães, pais, filhos, luto não é destruição. É renovação. É transformação. Transformação para aquele que retornou, agora mais consciente, com certeza subiu algum degrau de acordo com a sua missão, e muitas vezes, se foi 2 dias, 3 dias, a sua missão era despertar o coração do pai e da mãe, que muitas vezes estava esquecido da própria vida. E a dor, como a bênção que Deus envia aos seus eleitos, vem nos convidar a uma reflexão profunda de como estavam conduzindo e nos esquecendo de nós mesmos. Então, meu querido Denis, muito obrigado por tudo que você nos ajudou. E minha querida Clara, lidar com o luto para não prejudicar aqueles que retornaram à pátria é viver os momentos felizes. Joana Dias diz que o luto, toda perda, entre aspas, de Joana, tem um tempo estabelecido, 8 semanas. 8 semanas para que a gente consiga viver, chorar, chore bastante, pega uma toalha de 2 metros, derrame lágrimas, esprema, mas chore e agradecer a Deus a oportunidade de você ter um sentimento tão profundo que te faz chorar. Mas que esse teu amor por essa criatura seja um amor de libertação. Meu filho, com certeza, Deus cuidará de você e de mim. E você cuidará de mim. Não pensemos nas coisas negativas que nos rodearam, que fizeram parte das nossas relações. Porque somos seres energéticos. E dependendo da condição do que está aqui, do que está lá, na casa de Deus, seja onde estiver, as nossas vibrações negativas nos enlaçam e muitas vezes nos prendem. Aí passamos a sofrer todos juntos. A proposta do amor é libertação. E a proposta do luto, vou repetir,
transformação. Não vamos esquecer daqueles que estão do nosso lado, e especialmente de nós, porque do que retornou, o Pai cuidará tão bem quanto cuida de nós. É com vocês, cara. Elisângela fez um comentário dizendo que chegou um pouquinho tarde, mas eu tenho uma boa notícia, Elisângela, para todos, né? Sempre fica gravado no YouTube, é uma das grandes vantagens do YouTube, e pode ser assistido depois. Tem uma amiga nossa que sempre aparece aqui no canal, Cida, né? E ela sempre diz que toma café da manhã no outro dia assistindo Café com Kardec e amigos. Ela sempre é interessante que ela manda para mim no WhatsApp a fotozinha da televisão. Estou tomando café com vocês. E isso é muito grato para a gente que desenvolve esse trabalho, trazendo e divulgando o Espiritismo. O programa Café com Kardec, ele tem em torno de 1 hora e 30 minutos, e chegamos a 1 hora e 31. No entanto, tem uma pergunta aqui muito importante, a gente vai estender mais 15 minutos, além do tempo do nosso programa habitual, para responder aqui a última pergunta de Valdomiro Silva Neto. É uma pergunta profunda, e eu gostaria, sim, de ouvir a opinião de vocês dois, e inclusive poder contribuir também. E a pergunta de Valdomiro é a seguinte: como falar para uma filha o porquê que seu pai escolheu o suicídio? Né? Então, trabalhando melhor essa parte da pergunta, né? Uma criança, né? Ou mesmo um adulto, quando um ente querido comete o ato do suicídio, como nós podemos trabalhar essa perspectiva junto com os envolvidos para que não permaneça os sentimentos de culpa ou de incompreensão e desentendimento? E aí? Quem vai começar? Denis ou Oliveira? Pode ser, ó. Bem, não é uma pergunta nada simples, né? E, sobretudo, porque, em se tratando de criança, na verdade, se fosse para um adulto, para dizer a um adulto, não seria tão simples, né? Imagine para uma criança. Mas uma coisa é bem importante, assim, e já fruto da nossa conversa inicial, é a questão do tabu, né? De falar sobre isso. Muitas vezes os pais, eles tiram as oportunidades de falar sobre a morte com as crianças, com os adolescentes, né? E de participar de um velório, etc., por várias questões, por N motivos pessoais, né? E aí, o que acontece é que essas pessoas, elas amadurecem, elas crescem e elas acabam interpretando as coisas de uma forma muito complicada e que prejudica o seu entendimento desse evento como um todo, né? Em relação à criança, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai trabalhar isso. Claro que, primeiro que, na verdade, para qualquer pessoa, para qualquer ente, é difícil entender, é difícil você saber o porquê, né, que aquela pessoa cometeu suicídio. Né? Não é uma coisa simples de a gente conseguir extrair. Agora, existem motivos que são dores muito fortes, né? E a gente sabe que a pessoa que comete suicídio, ela não quer, de fato, tirar a sua vida, mas tentar amenizar a sua dor, né? E tem todas as implicações além disso. Mas em se tratando de criança, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala e o que a gente fala, porque isso pode, inclusive, prejudicar lá na frente. Né? Porque muitas vezes a gente diz o quê para a criança quando um familiar desencarna, né? Seja ele qual for, a gente diz, não, papai do céu levou. Né? E aí o que acontece? A gente tem uma responsabilidade quando a gente vai tratar isso, porque papai do céu levou, e aí a criança vai dizer, pois eu não gosto de papai do céu. Tirou meu pai de perto de mim, tirou minha mãe de perto de mim, tirou meu irmão, né? Então, a gente criar essas oportunidades de falar, né, sobre
a morte com as crianças e entender que cada um tem a sua história, né? Tem o seu processo. Agora, é difícil entrar nesse lado subjetivo das pessoas de entender o porquê de a pessoa não ter aguentado aquela dor que só ela conhece, que muitas vezes é imperceptível para outras pessoas, né? Então, de maneira geral, trabalhar essa dor é fundamental. Trabalhar esse luto, essa morte é muito importante, mas trabalhar o porquê, aí a gente já precisa entender até quem é a pessoa, como a gente pode trabalhar isso diretamente com a criança. Mas ter muita responsabilidade no que a gente vai despertar nessa criança para que ela não crie, para que ela não tenha um luto de uma maneira que venha prejudicar o seu desenvolvimento lá na frente, né? Inclusive, eu estava vendo esses dias, a gente tem esse programa Consolando Corações, que a gente atende várias pessoas. Vem muitas mulheres, vem alguns homens, mas a gente percebe que realmente as mulheres, as mães, elas são mais afeitas a esse tipo de projeto, né? E a gente teve poucos homens. E eu vi outros projetos sendo desenvolvidos pelo Brasil afora, né, com essa oportunidade da internet, dentro dessa pandemia, de a gente estar, né, se conectando a tantas pessoas e a tantos lugares. Eu vi que tem um programa também de luto para o homem, porque o homem tem as suas dificuldades, as suas limitações, os preconceitos também, que homem não chora, que tem um preconceito que espírita não chora, viu, Zé? Que tem um preconceito que homem também não chora. Eu queria ter tido a resposta que você disse, que você deu aí para dar à pessoa, que espírita chora até na inauguração de um supermercado, né, de uma farmácia. E aí tem o Luto do Homem, que é um projeto muito bacana. Tem programas de luto para crianças, e aí envolve tanto os voluntários espíritas, pode envolver voluntários espíritas, como também psicólogos, né, para tratar de uma maneira mais adequada, para justamente não acontecer isso que eu digo, né, a responsabilidade que a gente tem em o que a gente dizer para que isso não possa prejudicar a vivência desse luto, que é importante, que é necessário da criança também, e a gente respeitar a sua fase, o seu entendimento, né, então é muito do conhecimento também dos envolvidos, né, no fato, mas fico alerta para essa responsabilidade. Quem fez essa pergunta, eu vou dizer a você, é uma pessoa muito caridosa conosco, não é, né, rapaz? Pergunta, cara. Olha, que pergunta como foi? Quem foi? Bota aí pra ver quem foi. Valdomiro, meu filho, obrigado. Eu também te amo, viu? Né? Porque, na realidade, é importante avaliar profundamente cada momento, cada situação. Primeiro, ame-a. Cubra-lhe de amor. Ocupe os espaços com o seu afeto, com o seu carinho, com a sua dedicação. Dependendo da idade da criança, que entendimento ela já tem? Qual o entendimento dela? Se ela pergunta, ela quer respostas. Jesus falava por parábolas. Jesus nos apresentava, enquanto crianças, as verdades por parábolas. Você, meu querido Valdomiro, se é de sua família, você a conhece. Você convive com ela. Você sabe os momentos de alegria, você sabe o momento de introspecção ou de tristeza dela, dessa criança, você conhece ela. Então, saiba o momento exato para falar. Use da sua sabedoria revestida do teu amor, mas não deixe de falar a verdade. Não deixe de falar a verdade, como falou Deus, para mais tarde aquela criança não construir a sua vida numa ilusão, numa fantasia. Né? Que, como foi dito, meu pai viajou e a criança está com 30 anos esperando o pai voltar. Casou esperando o pai voltar e o pai nunca volta.
Então, a sabedoria divina, no momento em que você revestisse de amor e compaixão pela dor daquele ser, ela vai incluir você nas palavras certas para tocá-la no entendimento. Não se engane. Revista de amor os momentos que estarás com ela. Se porventura ela tem consciência do fato sucedido, se ela presenciou, a mente dela fotografou, a imagem está arquivada. E para ela é a imagem da dor. E você, se for próximo, você tem a capacidade de transformar essa fotografia. Se está em preto e branco, dá-lhe um colorido. Usa a sabedoria de Jesus. A vida é dinâmica. A morte não existe, é apenas uma palavra que utilizamos como vetor da pátria, mas o próprio Jesus nos explicou essa realidade. Os grandes homens nos ensinaram. Todos nós estamos aqui em missão, se não, a menor que existe é cuidar da nossa vida. Essa é a menor que existe, é cuidar da nossa vida. Então, avalie cada ponto. Saiba o momento exato. Acolha, traz o teu peito, beija-lhe e fala-lhe por parábolas. Em nome do amor, em nome do Cristo. E com certeza, amanhã ela será muito grata. Eu tenho certeza. Agora uma coisa, diga a ela. Meu amor, teu pai não se acabou. A vida não se interrompe. Se interrompe momentos, episódios. A vida, como diz o apóstolo Paulo, é única. Nossos episódios é que são temporários. E quando você menos esperar, meu amor, no teu coraçãozinho, ele vai permanecer sempre pelo amor que tem por ele. Isso é real. Vai, Alisson. Os comentários de vocês dois foram excelentes. Referente à pergunta é uma pergunta complexa mesmo. E eu complementaria apenas que é sempre importante também, em casos desse tipo, o acompanhamento psicológico, né? Que a criança, principalmente quando é referente à criança, possa também ter um acompanhamento psicológico que ela vai necessitar, porque ela vai precisar trabalhar esse luto e os vários sentimentos que surgem a partir daí e que vai depender de criança para criança, depender de ser para ser, da compreensão e entendimento que ela vai ter de acordo com a existência, de acordo com a sua própria vida, com o seu contexto familiar. Então, nesse caso, eu recomendo fortemente que em casos onde há a culminância do suicídio familiar, aqueles que necessitarem, principalmente as crianças, sempre que possível, ter acompanhamento psicológico. Né? Além do que já foi relatado aqui pelos meninos. E é isso. Nós estamos muito gratos por chegarmos a esse momento, no nosso 18º Café com Kardec e Amigos. Né? São 3 coisas que todos nós aqui gostamos. Vamos passar ainda um videozinho, tá? Então não saiam daí, fiquem aí. Vocês vão gostar de arte espírita, de música espírita. Tá? Passa já, Oliveira, a palavra. E ainda tem o momento ainda também para as considerações finais, despedidas de Denis de Oliveira. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a Denis por essa participação aqui conosco neste nosso primeiro café em conjuntos, viu? Primeiro. E a Oliveira, que já é de casa, como ele disse que é uma pinha, isso aqui, né? Uma pinha, Oliveira? Ou é um coração? É uma pinha ou um coração? É um coração, pai, que pinha, tá doido? Então, como a Oliveira também já faz parte do nosso seio familiar aqui do RN, gratidão mais uma vez. Amanhã à noite, às 8 horas, na toda terça-feira, nós temos o programa no Seridó Espírita aí, TV7, com Oliveira, o programa de Jovem para Jovem. Eu não sei quem foi que disse aí que ele é jovem, mas ele vestiu
essa persona de jovem, que inclusive falaram de persona nas perguntas, mas ficará para outro café para ser trabalhado sobre o tema de personas. Então, gratidão. Retorno a palavra para o breve comentário e despedida de vocês. Oliveira, você que já está com o microfone. Beleza. Não, a minha loucura era para falar do programa, cara. Amanhã, ó, de jovem para jovem. Toda terça-feira, às 20 horas, canal Seridó Espírita TV7. Amanhã nós teremos um tema de suma importância, hein? Nós vamos falar sobre obsessão. São jovens falando sobre obsessão. E no caso, para Valdomiro, para nós espíritas, a idade do corpo não significa a idade e a sabedoria do espírito, né? Nós sabemos disso. Mas, devido à condição orgânica e do desenvolvimento orgânico, a situação é delicadíssima, né? Parabéns. Então, amanhã, 20 horas, obsessão. Programa Alisson, de jovem para jovem. Venham. Fique à vontade. E agradecer, assim, é muito importante para nós que somos conversadores do Evangelho, vamos usar esse termo, as pessoas confiarem em nós. São corajosos, isso é dignidade, isso é hombridade a pessoa, ter a coragem de expor a sua dor a uma pessoa desconhecida. Então, eu quero agradecer imensamente àqueles que compartilharam comigo, o Denis, o Rafael, o Alisson, a sua dor nessa noite, certo? Muito obrigado. Obrigado pela confiança em nós. Nós não temos como agradecer a vocês a coragem de vocês confiarem em nós. Muito obrigado. Beleza, gente. Só um comentário também em relação ao que foi dito também. A espiritualidade é muito sábia, né? E conhece nossas intenções, nossos sentimentos, nos sonda o tempo todo e sabe que quando a gente estiver em momentos como esses, precisando, a gente pode contar com ela, né? A gente pode contar com essa espiritualidade. E viver esse luto também é muito importante. Essa minha relação com o desencarnado, viver esse luto também é importante. Eu trazer as melhores lembranças, né, que a gente viveu em conjunto, para que isso possa trazer esse elo de amor, reforçar esse elo que não se acaba com a morte. Alberto Almeida, ele conta em uma palestra que o irmão desencarnou e ele teve um contato, né, espiritual com o irmão e perguntou qual foi a maior dor que ele sentiu ao se sentir no plano espiritual, né? A perceber tudo o que tinha acontecido. E ele disse, a maior dor que eu senti foi não ter feito o bem, todo o bem que eu poderia ter feito. E qual foi a sua maior alegria ao desencarnar? E ele disse, reconhecer a imortalidade da alma e os reencontros. Né? Então, esses dias eu postei lá no meu Instagram uma frase que refletir sobre a morte é reconhecer a beleza da vida, ampla, inteira e viva. Tem uma mensagem, dentro dessa quarentena, eu criei um Instagram chamado Mensagem Fraterna, que eu posto semanalmente mensagens apenas de Chico Xavier, né, das obras de Chico Xavier. Então, Mensagem Fraterna. E uma das mensagens que eu postei foi Emancipação Espiritual é a mensagem da morte. Isso está lá no livro Família. Então, muito grato pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui nesse clima tão amistoso, tão agradável. Fico muito feliz pelo convite. Agradeço a todos que participaram, que interagiram. A gente vai lendo aqui, né, e sentindo essa energia de vocês. Foi muito gostoso estar aqui. Muito obrigado e muita paz a todos. Bem, Denis, depois que a gente concluir, se você puder ficar um pedacinho ainda para falar com você rapidinho. E Oliveira, não sei se você reparou, tem um bicho aí passando na sua câmera, uma formiga. Eu me assustei não, aqui. Tudo é que saiu não é o que eu ia dizer, cara, é muriçoca. É a muriçoca aqui.
A Muriçoca apareceu aqui, eu digo, um monstro, mas quando eu olhei a Muriçoca. Veja o que é a visão de ótica. Mas é só complementando o que Denis falou aí, é muito lindo a proposta da doutrina espírita em nossas vidas, como consolação, como esclarecimento, certo? Porque André Luiz, não diferente do irmão de Alberto, André Luiz, ele chega um momento em dizer, lá no início do livro Nosso Lar, que ele foi constrangido a acreditar que existe o autor da vida. Olha, foi preciso retornar à pátria, né, para poder aceitar a Deus, aceitar a ação do Pai em nossa vida. Então, será que vai ser preciso que a gente desencarne, deixe esse corpo físico, para poder a gente entender, assim como André Luiz, ou aceitar que existe alguém que rege as nossas vidas simplesmente com amor e por amor? É o nosso Pai. Pronto, meu filho, obrigado. Ok, então mais uma vez, gratidão a todos. E eu vou passar aqui para vocês conhecerem e assistirem o grupo, que na verdade aqui temos só apenas 2 componentes, do Luminarte de Mossoró, que vai nos trazer uma bela canção e assim a gente vai dar como encerrado após o vídeo, como nossa prece final do momento. Então, um abraço a todos vocês e até breve. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança.